Temos uma boa compreensão das funções de quase todas as partes do nosso corpo, graças a anos de pesquisa. No entanto, parece que quanto mais tentamos entender o cérebro, mais misterioso ele se torna. Não é à toa que estudá-lo, junto com o sistema nervoso, é um campo completo da ciência devido à sua complexidade. À medida que nossas ferramentas científicas avançam, adquirimos uma compreensão mais profunda do funcionamento interno do componente mais vital do corpo. Percebemos que ele é capaz de muito mais do que acreditávamos anteriormente. Veja agora 10 das coisas mais incríveis que o cérebro humano é capaz que você provavelmente não tinha ideia. 10. Despertador natural. Todo mundo conhece alguém que diz que acorda naturalmente exatamente na hora em que precisa. Eu não preciso de um alarme, eu sou um alarme, eles dizem, antes que você continue a desarmá-los com pesquisas sobre por que isso não é possível. O despertador natural do corpo é muito real e é tão bom, se não melhor que qualquer despertador que o dinheiro possa comprar. Se você tem um horário regular de sono, o despertador natural do seu cérebro é extremamente eficaz em acordá-lo antes do horário programado. Segundo a pesquisa, ele funciona por causa de alguns hormônios do estresse liberados pelo cérebro. Esses hormônios nos permitem acordar antes do despertador tocar, demonstrando que o cérebro não gosta de alarmes assim como nós. Você não precisa fazer nada em comum para ativá-lo além de seguir um cronograma predeterminado. 9. Ouvir e aprender durante o sono. Entendemos o sono como um breve período de desativação parcial do cérebro. Então pensamos que o cérebro não tenha nenhuma de suas habilidades normais enquanto dormimos, principalmente aquelas que permitem a codificação de informações aprendidas com base em pistas sensoriais. Surpreendentemente, o cérebro consegue fazer isso durante a fase REM. Em um estudo publicado pela Nature Communications, foram colocados 20 voluntários para dormir e foram fornecidos padrões acústicos em cada estágio do ciclo do sono. Eles foram então solicitados a nomear os mesmos padrões que eles costumavam concordar. Então descobriram que, embora os sujeitos pudessem reconhecer os padrões auditivos ouvidos durante a fase REM, eles eram incapazes de reconhecer os padrões auditivos ouvidos durante outras fases mais profundas do sono. Porém, obviamente, isso não significa que você pode estudar para a prova enquanto dorme, mas refuta a crença de que o cérebro é incapaz de coletar novas informações enquanto você está dormindo. 8. O cérebro pode sentir o campo magnético da Terra. A capacidade de sentir o campo magnético da Terra foi amplamente descoberta e estudada entre os animais. Muitos animais, de pássaros a insetos e mamíferos marinhos, usam o campo para navegar, apesar de se pensar que essa habilidade há muito tempo não existe em humanos. Finalmente, se tivéssemos isso, por que estaríamos preocupados com todos os problemas de navegação anteriores? Como visto, podemos tê-lo, mesmo que não seja no nível dos animais. Em um estudo recente, os pesquisadores colocaram 84 participantes em uma gaiola de Faraday, que é apenas um nome chique para uma caixa sem diferença eletromagnética. Eles construíram um campo magnético artificial, gradualmente mudaram sua orientação e então observaram a reação do cérebro. Surpreendentemente, houve uma resposta definitiva nas áreas do cérebro que lidam com estímulos sensoriais. Os participantes não conseguiam sentir nada e suas reações se limitavam a mudanças na orientação magnética encontradas na natureza. Quando o campo magnético apontava para cima, o cérebro não respondia. Isso sugere que esse possível sentido só funciona em resposta ao campo magnético da Terra e não é um sensor magnético para todos os fins. 7. Aprender instrumentos com a imaginação. Geralmente você precisa treinar para ser bom em alguma coisa. Não há atalhos. Esteja você aprendendo um novo idioma ou lidando com uma rejeição romântica. Porém, no caso de aprender a tocar piano, de acordo com a ciência, simplesmente se imaginar aprendendo piano faz a mesma coisa no cérebro, do que se você estivesse realmente tocando. Tomemos por exemplo,
o vencedor do Prêmio Nobel Santiago Ramon y Cajal, que começamos a compreender a prática mental no cérebro. Em 1904, ele ensinou lições básicas de piano para 2 grupos de alunos que não tinham experiência nenhuma com o instrumento. Um grupo de alunos foi ensinado em um piano real, enquanto o outro foi ensinado apenas como mover as mãos e ler notas. No final, ele descobriu que ambos os grupos aprenderam a tocar uma sequência que havia sido ensinada em um nível semelhante de habilidade. O mesmo estudo foi replicado na década de 1990 por outros pesquisadores, com exceção daqueles que usaram novas ferramentas para mapear alterações cerebrais. Eles ficaram surpresos ao saber que a prática mental tem o mesmo efeito no cérebro que a prática física. 6. Modo piloto automático. Em dias de trabalho particularmente estressantes, todos nos perguntamos se existe uma maneira de alternar para o modo automático. Que coisa incrível seria simplesmente deixar a área e deixar seu corpo assumir o controle. Ele já tem tudo o que é necessário para fazer o trabalho, além da sua atenção. Consequentemente, você ficaria surpreso ao saber que o cérebro se destaca em uma tarefa específica muito melhor do que sua parte ativa, em vez de ter apenas um modo de piloto automático. Estudos revelaram que o cérebro transfere o processamento dessa tarefa para uma região separada conhecida como rede de modelo padrão, DMN, também conhecida como processamento subconsciente, depois de você ter um bom desempenho em algo. 28 participantes foram convidados a jogar um jogo de cartas que exigia um pouco de aprendizado e os pesquisadores analisaram suas atividades cerebrais em um estudo. Como esperado, tudo começou bem, mas quando as coisas estavam indo bem o suficiente no jogo, eles mudaram de regiões ativas para o DMN. Além disso, suas respostas se tornaram muito mais rápidas e precisas. É por isso que algumas tarefas, como tocar um instrumento, são mais difíceis de serem concluídas quando você pensa nelas conscientemente, mesmo que você já tenha algum conhecimento prévio de como tocar esse instrumento específico, obviamente. Isso não é novidade porque já usamos essa parte do cérebro para tarefas cotidianas, como amarrar os cadarços dos sapatos ou destrancar a porta do carro. A primeira vez que funcionou para tarefas mais difíceis foi no estudo. 5. Julgar o caráter de alguém, às vezes com precisão. Por mais imparciais que afirmemos ser, quando conhecemos alguém pela primeira vez, criamos involuntariamente uma impressão mental baseada apenas em pistas visuais. Parecem ser ricos. O que há de errado com o senso de moda deles? As cicatrizes deles são de natureza criminosa. Enquanto você está ocupado pensando isso, o seu cérebro já teria feito um perfil subconsciente da pessoa, e muito mais preciso também. Pesquisas mostram que o cérebro é muito rápido para fazer julgamentos sobre outras pessoas, levando apenas um segundo. E muitas vezes, seus julgamentos podem acabar em sendo corretos, sobre a sexualidade, competência no local de trabalho ou filiação política. Eles só se tornam estereótipos errados, quando você começa a pensar por si mesmo e descarta os julgamentos feitos pelo seu cérebro. As linhas que o cérebro percebe também são impossíveis de falsificar. 4. 360 graus de consciência. Tanto nos filmes quanto na vida real, especula-se que os humanos têm um sexto sentido quando se trata de saber se alguém está seguindo na rua. Você começa a sentir arrepios nas costas. Isso acontece porque nós humanos temos a capacidade de ver todos os 360 graus à nossa volta. Se seus olhos parecem estar limitados no alcance de sua visão em comparação com os animais, é porque seu cérebro não precisa olhar para trás. Ele tem outras maneiras melhores de criar modelos 3D em escala do nosso ambiente. Estudos mostram que nossa audição é precisa o suficiente para detectar mudanças sutis em nosso entorno, especialmente aquelas que não podemos ver. Combinado com nossos outros sentidos, isso fornece ao cérebro uma visão altamente precisa de todos os 360 graus do que nos cerca. 3.
prever o futuro. A interação entre os olhos e o cérebro tem sido um tópico de interesse entre os neurocientistas, e não apenas por razões óbvias. Compreender os caminhos entre nossos olhos e como o cérebro processa essas informações pode ajudar milhões de pessoas que sofrem de uma variedade de doenças. Mais informações sobre como funciona a parte de processamento visual do cérebro também seriam fornecidas, apesar do fato de que levará algum tempo até que seja totalmente compreendido. Fizemos algumas descobertas significativas nos últimos anos, uma das quais é a capacidade do cérebro de prever o futuro imediato. Em um estudo, os pesquisadores descobriram que quando o cérebro recebe em atraso as informações dos olhos, o cérebro faz suas próprias previsões sobre o que acontecerá a seguir, que se tornam mais precisas à medida que envelhecemos. Com base no comportamento anterior, como por exemplo uma bola, ela age antes que possamos tomar consciência dela. Portanto, em essência, estamos sempre olhando ligeiramente para a frente, o que nos ajuda a evitar ferimentos ou morte ao prever potenciais eventos perigosos inconscientemente. 2. Se convencer de um crime que não cometeu. Uma das partes mais misteriosas e complexas do cérebro é o processamento de memórias. Apesar de anos de pesquisas e estudos de caso, ainda existem apenas peças de quebra-cabeça. Não sabemos exatamente quais partes do cérebro estão envolvidas no armazenamento e recuperação de memórias, muito menos como o cérebro as processa. Grande parte desses mistérios são as falsas memórias, algo que nunca aconteceu, mas você se lembra e tem certeza que aconteceu. Há muito se sabe que o cérebro pode fazer isso, mas isso é apenas o começo. Durante um estudo, 70% dos participantes foram falsamente levados a acreditar que cometeram crimes como assalto e roubo por meio de técnicas básicas de recuperação de memória em entrevistas. Claro, também há casos em que alguém foi preso por um crime que confessou. Ainda não sabemos por que ou como o cérebro é tão bom em enganar a si mesmo. Algumas teorias sugerem que é porque o cérebro tende a preencher lembranças, mesmo que seja só com informações incertas. 1. Criar músculos apenas pensando em exercícios. Estamos quase no verão, época em que todos queremos estar em forma, o que certamente não é fácil. Muitos estudos anteriores demonstraram que você pode aumentar sua força muscular física apenas por meio de força mental. Será que você pode obter barriga tanquinho com este método? Bem, você só saberá se tentar. Durante um estudo da Universidade de Ohio, os pesquisadores envolveram os pulsos de 29 voluntários em moldes cirúrgicos. Eles então pediram que metade deles pensasse em exercitar os braços 5 vezes por semana durante 11 minutos. Ao final do estudo, eles descobriram que a metade que fez exercícios imaginários desenvolveu músculos 2 vezes mais fortes que a outra metade, mesmo quando fizeram a mesma quantidade de exercícios reais. Não só esse, mas vários outros estudos também dizem que podemos aumentar os músculos com o poder da mente. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e inscreva-se no canal para acompanhar mais fatos interessantes como esse.